Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos da parte de física, né? Hoje a gente vai falar justamente sobre movimento, né? Parte de dinâmica e fazer justamente o cálculo da massa com base na aceleração. Então vamos lá para a situação. Qual a massa de um corpo que, partindo do repouso, atinge uma velocidade de 15 metros por segundo em 25 segundos, sabendo que a força aplicada nele tem módulo igual a 40 newtons. Nesse caso, a gente tem justamente a equação da aceleração, né, onde a gente já tem o valor indicado, né, da velocidade, que é justamente 15 metros por segundo, e a gente tem um tempo deslocado, que é justamente 25. Né? Então, nesse caso aí, como ele parte do repouso, né, parte do ponto zero, a gente teria justamente a base para aceleração, 15 dividido por 25, que daria 0,6 metros por segundo ao quadrado, ou seja, 15 metros por segundo dividido por 25 segundos, que daria 0,6 metros por segundo quadrado. Ou seja, com a aceleração encontrada agora, a gente aplica justamente essa fórmula, né, onde a força é igual a massa vezes a aceleração. Então, a força a gente já tem, que é 40 newtons, né, a massa é o que a gente está querendo encontrar, e a aceleração a gente já tem, que é 0,6 metros por segundo ao quadrado. Né? Então aqui, né, passando a massa justamente para descobrir, para o outro lado da equação, a gente vai ter a massa, que vai ser justamente a força dividido pela aceleração. Né? Então 40 dividido por 0,6 vai dar exatamente aí 66 kg, né, referente aí à massa, né, do corpo com base nesse tempo deslocado, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade no nosso vídeo da parte de matemática, né? Hoje a gente vai estar respondendo a pergunta de um colega, né, que mandou um e-mail para o canal, justamente com dúvidas referentes ao cálculo da área, né, do hexágono. Né? E aqui a gente tem justamente um hexágono de referência, né, com lado com comprimento de 42,5, né, e referência, né, justamente do diâmetro, né, circunscrito, né, que seria justamente esse diâmetro externo aqui, com diâmetro de 85 milímetros. Né? Então, com isso aí dá para a gente poder calcular a área do mesmo. Para calcular a área, a fórmula que a gente utiliza é justamente essa aqui. Vou colocar aqui. A gente teria justamente área igual a o número de vértices multiplicado pelo comprimento, né, do lado, multiplicado justamente pelo diâmetro da circunferência inscrita, né, que seria esse D minúsculo. Isso aí justamente dividido por 4. Ou seja, o valor que a gente não tem para calcular, né, essa área é justamente esse diâmetro aqui inscrito. O número de vértices a gente tem, né, são 6. O comprimento do lado também a gente já tem indicado. Né, e está faltando justamente o D minúsculo, que é justamente esse D da circunferência inscrita no hexágono. Né? Para encontrar esse D, a gente tem justamente essa fórmula aqui, né, que seria justamente D igual a raiz da circunferência circunscrita, né, ou seja, D maiúsculo, ao quadrado, menos o comprimento do lado ao quadrado. Ou seja, a gente tem como calcular, né, essa informação aqui, e com base nessa informação a gente utiliza na sequência a fórmula da área. Né? Então a gente utiliza essas duas fórmulas para poder calcular a área do mesmo. Então vamos lá calcular com base nos valores aqui conhecidos. O primeiro cálculo seria justamente do diâmetro inscrito, né? E aí, nesse caso, para o diâmetro inscrito, a gente teria justamente essa fórmula como indicado já. É justamente essa fórmula aqui, que seria a raiz do diâmetro
circunscrito ao quadrado menos o lado ao quadrado. É menos o lado ao quadrado, tá bom? Então, substituindo aqui os valores, a gente teria o diâmetro, né, circunscrito é 85, então a gente teria 85 ao quadrado menos o lado ao quadrado, que é 42,5. Então, nesse caso, né, a raiz, né, de 85 ao quadrado menos 42,5 ao quadrado dá justamente esse valor aqui, 73,61. Ou seja, 73,61 representa justamente, né, o diâmetro da circunferência inscrita no hexágono, né? Então, é esse valor aqui que a gente vai precisar, 73,61 para o cálculo da área. Bom, então, com esse valor encontrado, para o cálculo da área, a gente vai ter justamente a fórmula indicada anteriormente, né, que no caso seria, vou botar aqui, o número de vértices, né, no caso seria 6, multiplicado pelo comprimento do lado, 42,5, multiplicado por 72,61, que é justamente o diâmetro da circunferência inscrita, ou 73,61. 73,61, né? E o resultado, né, justamente essa multiplicação dividido por 4. Então, nesse caso aí, né, a área, multiplicando esses valores, né, no caso 6 multiplicado por 42,5, que é o comprimento do lado, multiplicado por 73,61, a gente teria 18.770 aproximadamente, 0,55 dividido por 4. Esse valor dividido por 4 dá igual a 4.692, ou seja, a área é igual a 4.692 milímetros quadrados, né, aproximadamente. A gente não colocou unidade, né, mas aí a gente está considerando os valores com a unidade de referência em milímetros, né, 42,5 milímetros e 85 milímetros, referente aos valores do hexágono, né? Então a gente teria aí como área esse resultado aqui, tá bom? Lembrando que essa fórmula, né, ela vale justamente para os polígonos regulares, né? Então, não só hexágono, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos, valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos da parte de matemática, né? Hoje a gente vai estar falando justamente sobre o triângulo equilátero, né, que traz algumas condições geométricas bem interessantes, né? E hoje a gente vai estar falando especificamente sobre o diâmetro da circunferência circunscrita, né, que nesse caso representa justamente esse diâmetro externo aqui, né? É justamente esse diâmetro externo aqui. Então, no caso, a gente vai verificar se, com base na fórmula, né, se realmente o valor, né, indicado aí pelo cálculo, ele realmente está condizente com a verificação real, né? No caso, para esse cálculo, a gente utiliza justamente essa fórmula aqui, onde a gente vai ter o diâmetro da circunferência circunscrita, né? Ele vai ser justamente o produto, né, de 2/3 multiplicado pela raiz de 3 multiplicado pelo lado, né? Ou 2 vezes d, né? 2 vezes d é justamente o diâmetro da circunferência inscrita, né? Então, nesse caso, é justamente o que a gente vai verificar, né? Então, em resumo, o diâmetro da circunferência circunscrita ele é 2 vezes o diâmetro da circunferência inscrita, né? Ou seja, dessa circunferência menor, né? Então, nesse caso aqui, a gente precisa saber esse diâmetro menor. O diâmetro aqui indicado é justamente 50 milímetros, ou seja, o diâmetro da circunferência maior deve ser justamente igual a 100. Né? Então, aí bateu certinho 100 milímetros. Né? Ou seja, se você pegar 2 vezes d, né, 2 vezes o diâmetro da circunferência inscrita, ele vai dar justamente igual o diâmetro da... Recapitulando, né? Se você pegar o diâmetro da circunferência inscrita e multiplicar por 2, você vai ter justamente
o diâmetro da circunferência circunscrita. Obviamente, se você quiser o diâmetro da circunferência inscrita, né, é só dividir o diâmetro da circunferência circunscrita. Então, nesse caso aí bateu certinho, mas vamos comparar com essa outra fórmula, né? No caso aí 2/3 vezes, vou colocar aqui embaixo, a gente teria justamente 2/3, né, multiplicado pela raiz de 3 multiplicado, né, por L, né? L é justamente o comprimento do lado, né? Vamos só verificar que o comprimento do lado, a gente precisa dessa informação, deu aí 86,6, né? Então nesse caso aí L é 86,6. Então vamos lá recapitulando, a gente vai ter 2/3, né, multiplicado pela raiz de 3 multiplicado por L, que a gente viu agora, R$ 86,6. Né? E isso aí justamente a gente vai encontrar aí, né, o diâmetro da circunferência circunscrita. Né? Então vamos calcular para verificar se vai bater certinho com o valor indicado. Como fiz aqui o arredondamento, ele deu exatamente 99,99, né? Deu uma dízima, né? Mas aí no caso, foi por causa do arredondamento, de fato confirmou que essa fórmula também aqui, ela indica também de fato o diâmetro da circunferência circunscrita, que no caso deu 100 milímetros, tá bom? É isso, pessoal, não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeo novo, valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade ao nosso vídeo da parte de matemática, né? Hoje a gente vai estar falando justamente sobre segmento circular. E o nosso objetivo hoje é justamente calcular a área desse segmento circular, né? Que no caso, a área do segmento circular representa justamente a área desse elemento que eu estou aqui achurando, né? Então, é justamente essa área que a gente vai calcular. Para poder calcular essa área, a gente vai utilizar justamente aqui essa fórmula, né, o qual vai levar em consideração, obviamente, a área, que é o que a gente está querendo calcular. A gente vai ter aqui o LB, que é o comprimento do arco, né? A gente vai ter o raio, segmento circular. A gente vai ter a largura do segmento, que é o B, e vai ter o L, que é o comprimento da corda, né? E aí a gente vai verificar o que é que cada um representa, né, geometricamente, né? A área, como eu já disse, é essa referência, né, justamente esse elemento aqui. O LB, que representa justamente o comprimento do arco, representa esse comprimento aqui circular, né? Justamente aí o LB. A gente tem o L, que representa o comprimento da corda, ou seja, seria justamente esse segmento aqui, né? Seria o L, né? O comprimento da corda. O raio, né? É justamente a relação de exposição do centro da circunferência à periferia, né? A borda do segmento circular. E a gente tem também o B, que é a largura do segmento, ou seja, essa espessura aqui do segmento, né? Então são os elementos aqui representados, né? E a gente precisa deles justamente para calcular a área, né? No caso, para o cálculo da área, tem só um elemento que a gente não consegue medir ele de forma direta, que é justamente o LB, né? O LB, que é que representa justamente o comprimento do arco, né? E aqui a gente tem a fórmula para calcular o comprimento do arco, né? Que vai ser justamente π vezes o raio vezes o ângulo, né? O ângulo do segmento circular é justamente esse ângulo aqui, né? Ou seja, essa abertura desse ângulo aqui, dividido por 180 graus, né? Então aí a gente consegue justamente ter essa relação de comprimento, né? Aí do arco. Nesse caso a gente precisa pegar os valores para poder calcular, né? Então vamos primeiro, nesse primeiro vídeo aqui, calcular o LB. No segundo vídeo a gente calcula a área. Bom, o LB no caso, a gente vai precisar do raio. Vamos calcular aqui, verificar o raio, né? Vamos medir, na verdade, né, aqui o raio. Vou pegar aqui direto pelo raio mesmo. Está aqui o raio indicado, o raio de 100.
né, raio de 100 milímetros, e a abertura do ângulo, que é o que vai nos interessar também, está aqui identificado 132,84 graus, né? Então é justamente aí a referência. Então nesse caso aqui vamos montar, né? Aqui para montar aqui o cálculo. A gente vai ter justamente o LB, né? A gente vai ter vai ser igual, né? A multiplicação por π, eu já vou colocar aqui direto 3,14. Vou diminuir aqui a fonte. Então aqui a gente vai ter 3,14 multiplicado pelo raio, que é 100, multiplicado pelo ângulo, 132,84, né, dividido por 180. Então é justamente o que a gente precisa para poder calcular o LB, que é justamente esse comprimento do arco, né? Então no caso a gente vai ter 3,14 vezes 100, e o produto multiplicado pelo ângulo, né, que no caso é 132,84. Então 3,14 vezes 100 vai dar 314, multiplicado por 132,84 vai dar 41.711,76, dividido por 180. Né? Então aqui a gente tem o resultado, né, desse LB. Vou aumentar aqui a fonte. O LB, no caso, vai ser justamente igual a 231,732 milímetros. Né? É justamente o LB, ou seja, o valor que a gente precisa para poder calcular a área, tá bom? Bom, então é isso. Né? No próximo vídeo a gente faz o cálculo da área. Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos da parte de matemática, né? Referente aqui ao cálculo do segmento circular. Né? No último vídeo a gente calculou o LB, que é o comprimento do arco. Né? A gente fez o cálculo dele, encontrou justamente esse resultado aqui, 231,732 milímetros. E na sequência a gente mediu, né? Precisou medir o raio, né? Que foi justamente para utilizar essa fórmula aqui, né, qual a gente precisava do raio para calcular o LB. Né? Um colega mandou uma mensagem, né, no e-mail do canal justamente perguntando, né, se tinha algum outro cálculo para saber, né, justamente esse comprimento do arco, para poder comprovar, né, que a fórmula ela está correta, né, que o valor está correto. Né? Nesse caso, né, o que é que a gente pode fazer para comprovar? Né? A gente sabe que se a gente pegar esse elemento circular, né, e quiser planificar ele, né, quiser saber o comprimento planificado dele, é só a gente pegar o diâmetro e multiplicar por 3,14, ou seja, multiplicar por π. Né? Então a gente pode justamente, isso é muito comum para cálculo de peças curvadas, né? Ou seja, de você pega o diâmetro, né, aí no caso com base na linha média, para peças curvadas, multiplica por 3,14 e você vai ter justamente o comprimento da peça. Né? Algumas peças curvadas, né, que fica justamente com o segmento circular, né, e você quer saber justamente esse comprimento que vai ser feito, esse comprimento que você vai precisar cortar a peça, né, você faz o seguinte, né, e aí dá para a gente ter uma outra fórmula, né, para poder calcular esse LB, né, esse comprimento do arco, que é o seguinte: no caso a gente tem aqui o raio da peça, que é 100 milímetros, e no caso o diâmetro obviamente vai ser o dobro, né, ou seja, 200 milímetros. Então se a gente tiver 200 milímetros multiplicado por 3,14, a gente vai ter o comprimento dessa peça. Né? Então vou colocar aqui, vou chamar aqui de L total. Vai ser o comprimento total dela. Nesse caso a gente vai ter o diâmetro, que vai ser 200 milímetros, multiplicado por 3,14. 200 multiplicado por 3,14 vai dar exatamente 628. Né? No caso aí a gente já está considerando π como 3,14. Então o comprimento dessa peça é justamente, se for para planificar ela, né, dá 628 milímetros. Você pode perguntar, tá, ok, 628 milímetros, mas o que é que tem a ver com o segmento circular? Já que a gente fez o comprimento da total, né? O
que é que a gente faz? Se 628 milímetros representa toda a referência do diâmetro, se a gente pegar esse valor e dividir por 360 graus, a gente vai ter justamente a disposição do comprimento desse arco a cada grau, né? Então a gente vai ter essa referência a cada grau e, obviamente, se a gente tiver essa referência por grau e multiplicar pelo valor que a gente encontrou, né? Ou melhor, multiplicar pelo ângulo aqui encontrado, a gente deve justamente chegar a esse mesmo comprimento do arco aqui, né? Então vamos verificar lá. Então no caso aqui a gente tem 628 milímetros. Né? Vou colocar aqui embaixo, então a gente vai ter 628 milímetros dividido por 360 graus. Né? Então 628 dividido por 360 graus vai dar aproximadamente 1,744 milímetros. Ou seja, a cada grau, né, desse arco, desse elemento circular, a gente vai ter justamente esse comprimento, né, de arco, né, a cada grau. Né? Então dá 1,744 milímetros por grau. Né? Então vou colocar aqui por grau. Ok, então nesse caso aqui, se a gente multiplicar esse valor de 1,744 milímetros pelo ângulo da peça, que no caso a gente mediu aqui direto no software, na 132,84 graus, a gente deve chegar a esse valor aqui, ou próximo, né, já que a gente arredondou aqui. Então a gente teria justamente aqui, vou colocar aqui novamente aqui o LB, vai ser justamente, pegar aqui o arco novamente, 132,84, então a gente vai ter 132,84 graus multiplicado por 1,744 milímetros, né? Então, nesse caso aí, 132,84 vai dar exatamente 231,732 milímetros. Então, bateu aí também certinho aí o valor. Tem os dois valores aí estão equivalentes, né? Tanto o LB utilizando aquela fórmula anterior, como fazendo essa disposição com base no diâmetro total da peça, né? Então, o valor aí de fato ele está correto, tá bom? Então é isso, no próximo vídeo aí a gente volta aí de fato aí com o cálculo da área, né? A gente fez essa ação aí para ficar fechada aí o LB para não gerar dúvidas. No próximo vídeo aí a gente volta com o cálculo da área, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu!